Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós estamos no capítulo 18, intitulado Visão do Corredor. Na verdade, este capítulo 18 não será lido aqui. Eu vou ler as noites 156, 157 e 158 das 1001 noites, né? Vamos lá. Noite 156, ou centésima, 56ª noite. Na noite seguinte, ela disse, eu tive notícia, ó rei venturoso, de que o alfaiate disse ao rei da China. O barbeiro disse ao grupo. Eu disse ao califa. Meu irmão disse. O que está acontecendo aqui? O que é esse disse que me disse? Parece uma coisa horrível, né? Mas é que Sherazade, nesse livro aqui, ela é chamada de Sahrazad. Sahrazad. Eu acho que, tentando se aproximar um pouquinho do jeito que é pronunciado, Sahrazad. Então, o que é a Sarazad? Vou falar assim, né? O que a Sarazad está tentando fazer? Ela é extremamente esperta, lembre-se, ela quer cada vez mais adiar a morte dela. Então, ela tem dois recursos interessantes. Primeiro, ela começa a contar uma história. Antes da história acabar, ela fala: "Ih, tá amanhecendo, vamos dormir, amanhã eu continuo a história." Segundo, ela coloca uma história dentro da outra história. Você já assistiu, como é que é o nome daquela? Inception? Em português foi traduzido como... Esqueci o nome do filme em português, mas eu acho que é Inception em inglês. Bom, mas é um filme com o Leonardo DiCaprio que eles conseguem entrar num sonho. Então eles estão lá num sonho e no meio desse sonho as coisas estão acontecendo, de repente eles entram no sonho dentro do sonho. E isso daqui mais ou menos fica parado e esse sonho continua, dele eles entram no sonho dentro do sonho, né? Mais ou menos assim, um dia eu acordei e tinha, sei lá, um calombo enorme na minha cabeça, eu não sabia o que era aquilo. E eu fui ao médico e perguntei: médico, o que é isso? E o médico me disse: isso aconteceu com uma irmã minha. Não, uma coisa parecida aconteceu com uma irmã minha. A minha irmã, um dia ela acordou e a família inteira dela estava chorando. E ela não sabia por que a família inteira dela estava chorando. E ela tentou adquirir a resposta, mas não conseguiu. Até que a filhinha dela falou: mamãe, na escola a minha amiga contou. Percebeu? E aí você tá lá na história da amiga, da filha, do médico que atendeu você e você tá esperando, tá, mas e o calombo da cabeça do cara? E por que todo mundo tava chorando na história dentro? E isso vai deixando um monte de dúvida. Por que a Sherazade faz isso? Ou Sarazade, como tá nessa edição? Por que a Sarazade, eu vou tentar pronunciar como nessa edição. Por que a Sarazade faz isso? Porque por mais que uma história acabe aqui, nesse nível, nas histórias no nível superior, as coisas ainda estão em aberto. E ainda, então, ainda tem coisas para se resolver, né? É por causa disso. E olha até onde que ela chegou, né? Na noite seguinte ela disse: eu tive notícias, ó rei venturoso, de que o alfaiate disse ao rei da China, 2 pontos. O barbeiro disse ao grupo, 2 pontos. Eu disse ao califa, 2 pontos. Meu irmão disse, 2 pontos. E aí a gente continua. Então vamos lá. Meu irmão disse: minha senhora, dê-me um beijo rápido. Mal terminou as palavras e o marido saiu de um dos aposentos da casa e lhe disse: venha cá, por Deus que não o deixarei até chegarmos ao chefe de polícia. Meu irmão ficou implorando e se humilhando, mas o homem não contemporizou e o conduziu até o chefe de polícia, que lhe aplicou 100 chicotadas, colocou-o sobre um camelo e desfilou com ele pela cidade enquanto os arautos gritavam: essa é a punição mais leve para quem avança contra a mulher dos outros. Meu irmão foi expulso da cidade e saiu sem saber para onde se dirigir, mas eu fui atrás dele e o socorri. O califa riu das minhas palavras e disse: ó silencioso, ó taciturno, você desempenhou bem, não deixando nada a desejar, e ordenou que me desse um prêmio
e que eu me retirasse. Mas eu lhe disse: não por Deus, não por Deus, ó comandante dos crentes, não aceitarei nada menos do que lhe contar o que sucedeu ao restante dos meus irmãos. Percebeu? A gente não sabe, o que está acontecendo na noite número 56. A Sharazade, e pense, na verdade é o barbeiro na história da Sarazade que está terminando uma história que ele começou lá antes, que a Sarazade começou numa noite anterior, né? E aí, no meio dessa noite número 156, é que ela vai começar uma nova história, que é a história do barbeiro, que está contando a história dos seus irmãos. Então vamos lá. O segundo irmão do barbeiro, que é, na verdade, o irmão que nos interessa aqui, né? Continuei contando ao califa. Meu segundo irmão, que se chamava Bakbaka, o Machado de Assis traduziu como Bakbara, né? Imagine como deve ser difícil, como o tanto de variação que deve ter quando você traduz do árabe, né? No grego já acontece isso, né? Você tem lá o deus do mar, tem gente que traduz como Poseidon, Poseidon, né? Tem muitas variações, né? Porque você muda o registro. Então, por causa disso aqui, nós temos Bakbaka, e o Machado de Assis tem Bakbara, né? Bom, meu segundo irmão, que se chamava Bakbaka, ficou paraplégico. Sucedeu-lhe certa feita, enquanto ele caminhava pela rua a fim de resolver um assunto seu, que uma velha parou diante dele e lhe disse: detenha-se um pouco, ó homem, até que eu lhe faça uma oferta. Se lhe agradar, considere que foi um bem proveniente de Deus Altíssimo. Meu irmão se deteve e ela continuou: eu lhe direi algo e o conduzirei a um lugar agradável, mas não seja tagarela. E disse mais: o que acha de uma bela casa com jardim, água corrente, frutas já maduras, vinho já coado e um rosto formoso semelhante ao plenilúnio? Lúnio é lua, plene de plena, né? Então plenilúnio é a lua cheia. Então o que você acha dessa casa, tudo cheio de coisa e com um rosto semelhante à lua cheia, né? Ao plenilúnio, para você abraçar? Tendo ouvido aquelas palavras, meu irmão perguntou: e isso tudo aqui neste mundo? Ela respondeu: sim, e será seu, desde que você seja ajuizado, e desde que não fale demasiado, nem cometa indiscrição, mas se mantenha silencioso. Meu irmão perguntou: e por que você me preferiu a todas as outras pessoas? O que a agradou em mim? Porque eu. Ela disse: e eu não estou lhe dizendo que não fale demais? Cale-se e venha comigo. Sim, ele respondeu. A velha se pôs a caminho e ele a seguiu, ansioso pelo que ela lhe prometera. A velha disse: essa jovem para cujo encontro você vai, gosta de ser obedecida e detesta desobediência. Se você obedecer, ela se tornará sua. Meu irmão disse: não discordarei dela em nada. E lá foi ele atrás da velha, que afinal o introduziu numa casa grandiosa, cheia de criados. Quando o viram, perguntaram: o que você está fazendo aqui? A velha lhes respondeu: deixe-no em paz. É um artífice do qual estamos precisando. Meu irmão entrou num imenso pátio em cujo centro havia um jardim como nenhum olho jamais havia visto melhor, onde a velha o acomodou numa bela poltrona. Não se passou muito tempo e ele ouviu um grande alarido, e de repente apareceram algumas jovens, no meio das quais estava uma garota que parecia o plenilúnio na noite em que sua forma se completa. Quando ela apareceu e meu irmão a viu, pôs-se de pé num átimo e lhe prestou reverência. Ela lhe deu boas-vindas e ordenou que se sentasse, e meu irmão assim fez. Encarando-o de frente, a garota lhe perguntou: você pode fazer algum bem
que Deus lhe queira bem? Um parênteses aqui, né? Que frase interessante, né? Deus vai lhe querer bem se você fizer algum bem. Então você tem alguma virtude para mostrar? Ele respondeu: minha senhora, todo o bem está em mim. Ela ordenou que se trouxesse comida, e essa foi trazida de excelente qualidade. Comeram, mas a garota, não obstante, não conseguia conter o riso. Não conseguia conter o riso. Quando o meu irmão olhava para ela, a garota desviava o rosto para as criadas como se estivesse rindo delas. Pelo menos era a percepção dele, né? Que estava rindo. Ele olhava, ela virava o rosto e começava a rir. Fingia-lhe afeto e fazia-lhe gracejos. Vencido pela paixão, ele não duvidava de que a garota também estava apaixonada. Tem alguma coisa aqui que você está reconhecendo? Né? Pense, leia em 2 níveis essa história. Né? No próprio nível da história, que é divertidíssima, mas pense no Brás Cubas e na Marcela. Né? Vencido pela paixão, ele não duvidava de que a garota também estava apaixonada, nem de que lhe concederia o que ele desejava. Quando terminaram de comer, trouxeram vinho. Em seguida, surgiram 10 criadas que pareciam plenilúnios, todas elas pareciam luas, trazendo nas mãos alaúdes, que é aquele instrumento de corda, parece um violão assim, com o corpo mais arredondado, trazendo nas mãos alaúdes. Começaram a cantar toda sorte de canções plangentes, quer dizer, canções que dão emoção, que faz você chorar. E isso deixou meu irmão emocionado. A garota bebeu de uma taça e meu irmão se pôs de pé. E a aurora alcançou Sarazade, que parou de falar. Dinazade disse para a irmã: como é agradável e insólita a sua história. E ela respondeu: isso não é nada perto do que irei contar-lhes na próxima noite, se acaso eu viver e o rei me preservar. E é claro que eu vou fazer o mesmo efeito, né? Nós vamos ter que esperar a próxima noite, que pra gente é o próximo vídeo, pra gente saber a continuação da história.